O que que o treino constrói além do corpo? Essa é a pergunta. Reflitam bem sobre isso. O que que o treino constrói além do corpo? Eu vou colocar para vocês aqui, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, onde eu pude perceber uma coisa muito nítida, sabe? E foi muito bom. E eu acho que eu só consegui fazer isso devido a todos os anos de treino, sabe? Mas essa coisa que eu descobri, você vai poder fazer do mesmo jeito que eu fiz, porque eu já vou te dar um negócio mastigado já. Veja bem, eu divorciei há uns 5 anos atrás. 5, 6 anos, foi 2020. E naquele momento, o que aconteceu? Lógico que é uma turbulência, você passa por muita coisa, muito difícil, tudo mais e tal. Mas eu consegui me manter treinando, sabe? Então, assim, eu me mantive treinando. E por que que foi isso? Eu acho que eu só consegui me manter treinando porque era um hábito de muitos anos. E naquele momento de muita dificuldade, eu queria ter uma coisa ali que fosse uma coisa familiar, uma coisa que eu pudesse me apegar ali, que fosse um porto seguro, sabe? Então me mantive treinando durante esse tempo. E me ajudou num sentido, cara, é um negócio muito louco você perceber que muitas vezes as coisas são simples, sabe? Por exemplo, veja bem, qualquer coisa que você estiver passando na sua vida, qualquer dificuldade que você esteja passando, uma das coisas que mais vai te ajudar a superar é você dormir bem. É, eu não quero falar aqui da parte hormonal, médica, nada disso, porque não é o objetivo do canal e eu também não entendo disso. Porém, o que acontece? Uma coisa que todos nós sabemos é que quando você dorme bem, você se recupera bem, existe uma questão, um reset hormonal dentro do seu corpo. Seu corpo se prepara, ele descansa da forma que é ideal. Porém, quando você está passando por problemas, é óbvio que você não vai dormir bem. Justamente porque você está passando por problemas, é daí que vem a dificuldade. E o gancho que eu quero fazer com a situação que eu passei no divórcio é justamente essa. Porque o que que aconteceu comigo? Tentando ficar dentro de uma situação familiar, tranquila, onde eu pudesse, dentro daquele momento devastador, ter um porto seguro, eu me mantive treinando. E aí, isso me ajudou demais, por quê? Porque quando você treina pesado, uma coisa que acontece muito é que você vai dormir melhor. Então, você vai conseguir, se você fizer isso, você consegue criar um ciclo virtuoso. E o que que é esse ciclo? É bem simples, é o seguinte: você treina, aí que você treinou, você cansa. Você cansou, você vai dormir melhor. E no outro dia, porque você dormiu melhor, você vai tomar melhores decisões, vai ter uma vida melhor no outro dia. Sabe? Você vai poder comer melhor, fazer tudo melhor. Por quê? Porque você vai ter mais energia emocional no outro dia. Que você vai ter se recuperado de fato, sabe? Então, se a gente analisar por esse viés, é como se o treino fosse um grande porto seguro mesmo, para te dar uma base, como se fosse assim uma coisa para você se voltar quando o bicho pega, sabe? Não só quando o bicho pega, né? Sempre. Mas digamos assim que quando o bicho pega é particularmente importante. Porque você voltando para lá,
vai ser aonde você vai conseguir ficar bem, sabe? Vai ser aonde você vai conseguir ficar numa posição assim de conseguir criar esse ciclo. É lógico que eu tô falando isso não funciona de uma forma assim automática, né? Porque quando você tá naquele momento que o bicho tá pegando, você tá naquele momento difícil, o que vai acontecer é que você vai ter dias que você vai dormir mal mesmo tendo treinado. Por exemplo, comigo, no começo, eu reparei que acontecia assim. Eu dormia mal um dia, treinava todos os dias. Aí eu dormia mal um dia, e aí o que acontecia? No outro dia eu dormia bem, por quê? Porque quando você acumulava o cansaço de 2 dias de treino e mais um dia tendo dormido mal, no outro dia eu desmaiava. Aí dormia bem. Aos poucos, o que foi acontecendo? O corpo foi tranquilizando, tranquilizando, tranquilizando e passou a dormir bem todos os dias. E isso é o que acontece hoje. Eu durmo bem todos os dias, continuo treinando, tudo mais e tal. Então isso é um aspecto muito assim, ajuda muito, sabe? É como eu falei, no meu caso aconteceu por acaso. Eu fui perceber isso depois. Na verdade, eu acho que eu percebi isso muito por causa da questão do sono, sabe? Porque eu pensava comigo assim, nossa, velho, não tô dormindo, tô ficando acabado, sabe? Tô ficando arrebentado. Preciso dormir melhor, eu vou treinar mais, tal. E aí eu fui me apegando àquele negócio, me apegando, me apegando. E foi acontecendo pra mim. E você sabe que quando você passa por processos difíceis, como é o divórcio, e como existem outros processos também na vida, talvez o treino ajude de outra forma também. Porque principalmente quando você treina todo dia, não é uma coisa fácil de fazer. É uma conquista, é uma coisa difícil. Então o que que acontece? Você vai estar trabalhando a sua mente no sentido que você vai estar informando para você mesmo que você é capaz de fazer uma coisa difícil dentro da sua vida cotidiana, da sua vida diária. Ou seja, veja bem, você está fazendo uma coisa difícil ali todo dia. Fazer coisas difíceis se torna para você sua regra, seu padrão. Então você vê que, se você for analisar por esse lado, a questão do treino, tem o trabalho muito forte no corpo? Tem. Mas o trabalho na mente talvez seja tão forte quanto, e talvez até mais importante. Sabe? Você vai se acostumando, se acostumando, se acostumando, se acostumando. E aí vai sendo uma coisa que você vai fazendo sempre. Então, para deixar claro aqui para vocês, o ciclo é esse que eu falei. Qual é o ciclo? Treino, em primeiro lugar. Através do treino, você vai ter maiores chances de dormir bem. Porque você dormiu bem, no outro dia você vai estar melhor. Ou seja, tudo dentro do seu dia vai ser melhor. Porque pelo fato de você ter dormido bem. E incluindo a questão do treino. Então você volta pro treino. E aí você vai criando esse ciclo. Sabe, cara, e às vezes você pensa sobre você como se você não fosse essa pessoa, sabe? Tipo assim, por exemplo, às vezes você pensa sobre você, tipo assim, eu não sou um cara que treina, eu não tenho costume de fazer isso não é pra mim, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas veja bem, cara, é o que eu falo aqui no canal. Esse canal aqui, o objetivo dele
é avaliar a realidade das coisas. Então, saca só. A realidade é que você tem um lado que é físico. Você tem um aspecto físico dentro da sua vida. Você tem um lado físico. Isso é dado simplesmente pelo fato de que você tem um corpo. O fato de que você tem um corpo deixa claro que você tem um lado físico. E o que é o treino? Ele é trabalhar o lado físico. Porque pensa comigo. Se você não tivesse um lado físico, às vezes você gosta de pensar sobre você como um ser intelectual, sabe? Uma coisa assim, sabe? Não, eu não faço essas coisas. Eu gosto de outras coisas, só gosto de fazer coisas com a mente. Mas se você fosse só um ser mental, você seria como se fosse um espírito, sabe? Um espírito pairando, um ser voador que ficaria ali. Mas não, você tem seu lado físico. E você treinar é você se colocar em contato com o seu lado físico. Faz parte de você. Talvez você possa fazer isso sem que essa parte seja a parte mais importante, seja a parte mais trabalhada. Porém, você pode fazer com que seja uma parte, sim, uma parte válida. Mesmo que não seja, como eu falei, a parte mais válida, mais trabalhada de todas. Então é possível você fazer isso, sabe? É uma coisa assim, cara, você passa pelas coisas, velho. E você vai refletir depois, sabe? Então saca só. Você passa por uma situação igual a essa, você pensa sobre tudo depois. Depois do que aconteceu comigo, foi que eu consegui ficar de boa. Hoje em dia, eu tenho duas filhas, elas vão pra academia comigo. Elas não treinam junto comigo, elas treinam, fazem uma aula separada. Mas elas estão lá todo dia. Você vê que, por exemplo, a minha mais nova, muitas vezes ela não quer ir. Porém, eu acho que é importante que ela vá agora, sabe? Por quê? Ela tá treinando o corpinho dela, tá? Mas ao mesmo tempo ela tá treinando fazer coisas difíceis. Ou seja, quando ela chegar numa situação de trabalho, numa situação de conquista, que ela precise fazer na vida dela, não é melhor que ela já esteja acostumada com coisas difíceis? Entende o que eu tô querendo chegar? Nesse sentido de assim, como que o treino trabalha a nossa mente também? O que ele trabalha além do corpo? Ele te ajuda a construir resiliência, disciplina, compromisso, uma série de coisas. Lógico que é, não resolve tudo, né? Mas resolve boa parte, sabe? Aqui no canal a gente fala de 4 itens, né? Investimentos, negócios, vida real e treino. O treino é uma coisa que eu gosto bem de falar, porque me coloca assim, me coloca assim numa falando de uma coisa que me ajudou em vários momentos, sabe? E eu vejo que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Eu sou um cara que eu tenho certas coisas estranhas, sabe? Uma coisa estranha que eu tenho é o seguinte, é essa coisa. Por algum por algum motivo que eu não sei exatamente qual que é, por uma circunstância estranha minha, eu tô treinando desde os 8 anos e agora eu tô com 47 anos, ou seja, tem quase 40 anos.
Talvez foi por uma dificuldade de socialização minha, alguma coisa assim. E eu precisava de ter uma atividade. Não sei exatamente por que foi. Fato é que aconteceu. E trouxe muitas coisas boas com isso. Uma delas é essa que eu contei para vocês do divórcio, tal, do processo, dormir, não sei o que, tal. E eu vejo que pode ser bom para muita gente. O que acontece é o seguinte: você tem que construir para você uma relação com essa atividade que através do hábito ela vai se tornando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, sabe? E aí você conseguindo construir isso, o que acontece é que você, na hora que se torna hábito de fato, aquilo vira uma coisa onde você se apoia. Olha que loucura isso, se você for pensar. No início, você tem que buscar forças dentro do seu emocional para fazer aquilo. Veja como é que a realidade humana vai mudando de acordo com a forma que você vai fazendo as coisas. No início, você gasta força para fazer aquilo. Depois chega um momento aonde aquilo te dá força, sabe? Chega um momento que aquilo te dá força. Aquela rotina, aquela atividade. Eu vivi isso numa outra questão de treino depois da minha separação também. Que foi assim, ó. Comecei a ter mais tempo livre, né? Aí eu falei assim, eu vou encaixar um segundo treino na minha vida. E eu queria que fosse a corrida. Na verdade, depois eu misturei com corrida e bicicleta, sabe? Passou a ser corrida e bicicleta. Um dia corrida, outro dia bicicleta, todos os dias da semana. Ok. Então um segundo treino, né? No início, mesmo eu tendo todo o costume de treinar a luta todo dia, o que aconteceu? Demandou uma energia mental ali, uma negociação comigo para todo dia ir lá, tal, tal, tal e tal. Então foi difícil, mesmo sendo uma segunda atividade. Depois de um tempo, se tornou um hábito. E depois que se tornou um hábito, passou a ser uma coisa na qual eu me apoio. Cara, e se você analisar as atividades do ser humano, tudo se volta para isso. Eu estava conversando com um amigo meu, que ele é caminhoneiro. E ele falou comigo, falou, cara, essa questão da estrada é uma coisa muito louca. Em qual sentido? O cara começa a viajar, ficar dias fora, ele acha muito estranho no começo, ele não gosta. Essa coisa de você não ter lugar para dormir, não ter lugar para tomar banho, tudo mais, tal, tal, tal e tal. Ele não gosta, a pessoa não gosta. Chega uma hora que a pessoa se acostuma. Beleza. Passou mais um tempo, talvez anos, a pessoa passa a gostar. E se passar tempo suficiente, a pessoa passa a depender daquilo. A pessoa passa a não saber viver de outra forma. Agora, qual é o truque? É você conseguir fazer isso com as coisas boas, as coisas que te fazem bem. Você pode fazer isso com treino, com a leitura, sabe? Com outras coisas que te fazem bem, sabe? Então, assim, o ser humano ele funciona assim. Você percebe que é uma coisa
extremamente simples, mas ao mesmo tempo difícil de se implementar, que demanda um hábito. E o hábito não é difícil, não é fácil de criar. Mas o fato de você saber que o processo é esse, deixa mais fácil. Você pode pensar com você mesmo, pensar assim, olha, tá difícil agora porque eu não criei o hábito ainda. Quanto mais eu fizer, quanto mais dias eu conseguir fazer, mais alicerçado estará esse hábito dentro da minha rotina. E mais eu conseguirei fazer de uma forma mais fácil. Então a reflexão era essa hoje, meus amigos. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.